mas é Jesus quem faz. E nós só temos que cuidar com o que nós estamos nos tornando, só isso. Porque Deus, Ele não tem problema em abençoar ninguém. Deus não tem problema em prosperar ninguém. Deus não tem problema em fazer agrado para os seus filhos. Nós só precisamos sempre observar no que nós estamos nos tornando. Rica, sabe qual é o pecado dos crentes velhos? Arrogância, soberba e orgulho. Esse é o pecado dos crentes velhos. Arrogância porque eu sempre estou certo. Deus falou comigo. Quer dizer que Deus fala contigo e não fala com mais ninguém. Arrogância. Segundo, soberba. Não, eu já sei, irmão, já sei. Tipo assim, quando tu vai contar uma experiência que tu teve com Cristo, tu nem acabou, ele já conta. Não, mas eu também. Então tipo assim, não, eu já sei como é que é. A soberba. E o orgulho. Quem você pensa que você é para querer me ensinar alguma coisa e me corrigir? Quem tu pensa que tu é? Então os anos, a idade nossa no ministério, na igreja, vai nos tornando isso. E nós precisamos observar com frequência arrogância, soberba e orgulho, porque eles são pecados igual ao mau hálito. A gente não percebe, só os outros. E muitas vezes nós entramos como os donos da revelação, o dono da razão, nós sabemos tudo. E a própria palavra, ela diz que não foi dado a ninguém o direito de saber tudo. Então quando a gente parar para analisar, por que nós estamos aqui? Sabe, nós corremos um risco muito sério de errar. Não poucos homens e mulheres de Deus que acabaram muito mal. Não são poucos, são muitos que acabaram muito mal. Porque o propósito para o qual Deus os chamou, os ungiu, os estabeleceu, lhes conferiu dons, lhe conferiu revelação, lhe conferiu, sabe, se perdeu. E muitos pegam uma revelação pessoal e tornam uma doutrina, inclusive. E nessa caminhada que a gente anda por aí, irmão, nós vamos em vários ministérios. Tem lugar que nós chegamos, né, Fábio, que dá até medo. É assustador. Tu entra num culto daquele, tu pergunta, meu Deus, isso é um culto? Tem lugar que parecia mais um velório. Mas a arrogância, o orgulho, a soberba não permite enxergar que está errando. E errando com todos. Sabe quando a pessoa não está mais disposta nem a aprender nem com os filhos? E isso é uma pena, porque quando nós não estamos mais dispostos a aprender, é sinal de que nós ficamos um total idiota. E cada lugar que a gente passa, cada pessoa que a gente contacta, cada pessoa que a gente abraça, nós sempre temos algo para compartilhar com ela, mas ela sempre tem algo para compartilhar conosco. Sempre temos alguma coisa a receber, alguma informação. E a soberba, o orgulho, a vaidade, quando nós começamos a nos colocar numa posição de que eu sei quem eu sou melhor. E é interessante que pela Bíblia Sagrada, a tua capacitação e a minha capacitação só nos torna mais responsáveis por aqueles que estão em volta. Não é para me promover, é para me responsabilizar. Não é para me tornar maior e melhor, é para me tornar mais humano. Mais humano. Essa é a intenção de Deus quando eu começo a entender a minha responsabilidade. E se eu não perceber isso, eu vou acabar pecando contra um princípio. Princípio da palavra, que é amar. Amar ao próximo. Amar a Deus acima de todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Amor, ele antes de mais nada, ele é doar-se, entregar-se. Não é receber. E eu confesso que teve dias desses, irmãos, que eu queria ficar sozinho no hotel, caladinho, tipo assim, desligando, e não deu. A gente via necessidade, as pessoas esperando, querendo ouvir. Teve cidade que eu cheguei cansado, 3 e pouco da tarde, o pastor, tá bom, pastor, qual que é a programação? Hoje à noite você já prega assim, meu Deus do céu. Quebrado, não dava nem para respirar, né, Fábio? Era basicamente, chega no hotel, dorme, levanta de manhã, vai almoçar, e aí a rotina já começa, e sem sábado, sem domingo. Mas por outro lado, aquilo que Deus confiou em nossas mãos, ele precisa ser repartido, só isso.
Só isso. E tudo isso por causa do amor. Porque, irmãos, se nós não nos movemos dentro do propósito pelo qual Deus nos chamou, nada mais interessa, porque o propósito da minha vida é o que dá sentido para a minha vida. Porque se o dinheiro que me move, eu tenho minha casa própria, na verdade você pagou antecipado o aluguel da tua vida. Paguei 1,5 milhão na minha casa. Divide pelo valor do aluguel, vê quantos anos de aluguel que tu pagou. Mas ela é minha. Tua, tua. Morre hoje, Zé Guedé, para tu ver se é tua. Se tu levar a escritura dentro do teu caixão, 5 anos eu faço uso campeão da tua casa. 5 anos eu já estou lá dentro e faço uso campeão. Pronto. Nada é nosso. Nada. Minha mulher, e quando eu morrer, e quando ela morrer. Meu filho, não, é dele. Meu carro, minha casa, não, é dele. Então, quando eu começo a entender que tudo é de Deus, eu começo a entender que tudo que Ele me confiou tem que ter um propósito. A minha vida, ela precisa estar alinhada com o coração de Deus para me servir o propósito pelo qual Ele me confiou suas coisas. Simples. Esses dias eu falei de José do Egito. Imagina José com espírito de vingança diante dos irmãos dele. Eu sabia que um dia vocês iam aqui, comer na minha mão. E ele teria matado os seus irmãos. E qual era o propósito pelo qual Deus colocou ele no trono de Faraó? Para ele poupar Israel. Se ele não entendesse o propósito, tanto que eu falei esses dias aqui, quando Israel morre, ou quando Jacó morre, os irmãos já foram assim: olha, o papai morreu, mas lembra que tu tem uma promessa para o papai que não ia matar a gente. Ele olhou assim: gente, o que vocês fizeram comigo é com Deus, meu negócio é isso. O propósito pelo qual eu estou no Egito é poupar a vida de vocês e dar continuidade na promessa que Deus fez para Abraão, nosso avô. Esse é o propósito. Então, quando o propósito é maior do que nós, a nossa vida se torna útil. Útil. Quer ver uma coisa linda? Você já ouviu falar de Miguel Ângelo? O pintor que pintou a Capela Sistina lá em Roma. Tá bom. Quem que é a esposa de Miguel Ângelo? Quantos filhos ele teve? Sabe por que ninguém sabe? Porque a arte dele era maior do que a sua própria vida. Pedro, apóstolo Pedro, olha que coisa linda. Como era o nome da mulher do apóstolo Pedro? Ele era casado. Quantos filhos teve Pedro? O nome dos filhos de Pedro, vamos lá. É porque o que ele estava fazendo era maior do que a sua própria vida. Sabe, irmãos, isso parece meio confuso, mas nós precisamos entender. O propósito pelo qual eu existo, ele está acima da minha própria existência. Está acima da minha própria existência. Quando uma ferramenta, ela produz uma peça, a ferramenta se vai, ela gasta, ela morre e a peça continua funcionando. Foi a obra de Cristo na cruz. Quando Ele veio para morrer na cruz, Ele estabeleceu o caminho dos céus novamente para o homem, e ele é recolhido da terra, ele volta para o Pai e a obra continua. Quando os heróis da fé passaram pela terra, entregaram as suas vidas, morreram nas arenas dos leões, ninguém nem sabe o nome deles. Os 70, ninguém sabe o nome deles, mas a obra que eles fizeram continua. Quer dizer, o propósito é maior do que a própria vida. Aí eu começo a não ter mais vaidade, arrogância. Eu começo a desejar: oh Deus, por que tu me colocou aqui? Por que tu me cais aqui? Por que eu insisto ainda? Por que eu ainda não morri? Por que tu me trouxe para esse lugar? Por que me levou para aquele lugar? Meu Deus! Eu preciso entender. Eu sei que quando eu entrei naquele avião que eles iam me trazer, eu fico assim: irmãos, eu não preciso. Eu estava com a passagem do avião comprada. Qual o propósito? E os filhos deles eram juntos, 2 jovens. Cara, e foi muito legal. Eu vim falando de Jesus, coisa mais linda. Gente, irmão, bilionários eles são. E vim falando de Jesus, 2 jovens apaixonados por Jesus, vem ministrando no coração deles. Aí eu consegui entender o propósito. Rica, eu precisava de mais um tempo com aquelas crianças. Menino de 18 anos, menino acho que de 22. Eu precisava de mais um tempo com eles. Eu aproveitei aqui, ó, Jesus na veia. Eu entendi, eu não estava ali para tirar foto. Sabe, Senhor, há um propósito acima da vida. Ah, meu Deus. Para um verdadeiro missionário,
Para o verdadeiro homem e mulher de Deus, uma ida na padaria é uma viagem missionária. Ele não foi comprar pão, ele disse: Deus, o que tu queres comigo aqui? Qual o propósito pelo qual eu estou aqui? E quando nós tornamos subjetiva a missão e colocamos a nossa vida à frente, a nossa vida perde o propósito e ela fica sem valor. E aí homens e mulheres que poderiam ter feito tudo, dado de tudo, passam uma vida sem viver nada, sem cumprir nada, e a sua vida ela é inútil e fútil. Se toda a prata e todo o ouro é do Senhor, como está escrito no livro de Ageu, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor. Então por que Ele colocou na minha mão recursos? Tem que ter um propósito. Eu duvido que Deus deu recurso para alguém reter. Não o Deus que eu conheço, não o Deus que deu tudo. Se Deus te deu conhecimento, sabedoria, revelação, por que Ele te deu? Com certeza não era para reter. A expansão do reino dos céus sobre a terra depende desse entendimento. Nós pegamos uma igreja primitiva que as pessoas faziam isso com liberalidade, com amor, com misericórdia, com compaixão, com paixão. Aí Jesus, eu vou te seguir. Vocês querem me seguir? Queremos. Então eu já vou avisar. As andorinhas têm seus ninhos, a raposa tem seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar sua cabeça. Eu não sei onde eu vou dormir. Provavelmente essa noite você vai dormir com o travesseiro fedido, tá bom? Você quer? Mas quando a missão ela está acima do emissário, quando aquele propósito pelo qual eu estou vivendo está acima da minha própria vida, porque quando eu me apresentar diante de Deus, eu preciso ter as minhas mãos com a resposta do céu. Eu preciso ter sido a resposta para alguém. Eu digo que nós nos perdemos quando nós começamos a amar a nossa vida acima do propósito. Quando nós começamos a desviar o plano da salvação. E aí, pastora Lilian, o plano da salvação virou o plano da causa própria. O plano da minha carreira profissional é o plano da salvação. Agora se tornou o plano dos estudos dos meus filhos. Agora se torna o plano do sucesso financeiro da minha casa, o plano da minha aposentadoria. Ele virou monteira de plano, mas o plano da salvação original foi perdido. E quando a gente fala do plano da salvação, ele não fala de mim tão somente, ele fala de uma expansão da salvação, fala de uma expansão do reino. Desde o começo foi assim. Desde o começo, a igreja primitiva, ela entendeu o plano da expansão da salvação. Os 70 que Jesus enviou era um plano da expansão. O plano da expansão da salvação ele era tão perfeito que Jesus falou: se esses se escalarem, as próprias pedras vão continuar o plano da expansão da salvação, até que toda a terra conheça a plenitude de Deus, até que todos conheçam a Cristo. Nós podemos fazer isso. A última carta de Laodiceia, no capítulo 3 de Apocalipse, ele fala: tens dito, rica sou e de nada tenho falta, mas eu te digo, és cega, pobre, nu e miserável. Aconselho que de mim compre ouro refinado no fogo, vestes brancas para que ninguém veja a tua nudez, colírio para que vejas. Apocalipse 3, 20, 18 ali mais ou menos. Ele fala assim: volte à essência. O ouro que tu diz que tu tens, ele não está servindo o propósito. O que tu está enxergando não é mais o reino. O teu ato de justiça não é mais feito, por isso a tua nudez está aparecendo. Volte ao plano original, volte ao plano da salvação. E por mais que você ache, né, ou eu ache que nós estamos vivendo isso, a pergunta que eu diria para você fazer para você mesmo, e eu faço para mim: quantas pessoas eu levei a Jesus no último ano? Eu creio que para um de nós essa pergunta foi vergonhosa agora.
É porque o último ano você passou pensando no plano do meu casamento, o plano dos meus negócios, o plano até do meu ministério. Tem gente que pensa que isso aqui é palco. Eu queria estar lá e nunca me deram oportunidade, por isso que eu vou sair dessa igreja. Olha, tem gente saindo da cena porque não ganhou o microfone para pregar. Porque no outro lugar disse: vem cá e prega, traz uma palavra para nós. E como ele era doido por um microfone, ele foi. Isso é do propósito. Esqueceu que estava sendo preparado e treinado. Abortou no meio do processo. Fica o recado, volta que ainda dá tempo. E porque não é sair do propósito, é você dar uma volta enorme, sofrer, e depois tem que voltar para o propósito. Deixa eu voltar para a palavra. Tem hora calma, berra. Nós saímos do propósito, por isso que o último ano nós não conseguimos apresentar Jesus para ninguém. Segundo Timóteo capítulo 3, abre para mim por favor. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus. Meu Deus, tendo aparência de piedade, mas negam a eficácia dela. Para um pouquinho aqui, tá? Desta te afasta. O que foi escrito, a carta de Timóteo é: nos últimos dias, os dias que antecedem a volta de Cristo, se perderia o afeto natural, o amor, o propósito pelo qual estamos sobre a terra. Aliás, a lei existe para operar onde o amor não opera. A fé existe para operar onde o amor não opera. Porque mais do que expulsar o demônio da vida de alguém, é apresentar Jesus. Muito mais. Porque uma pessoa que é liberta de um demônio, mas não entregou a vida para Jesus, aquele espírito imundo volta com mais 7 depois, e o estado dela fica pior. Então apresente a Cristo. Depois ela entra num processo de libertação, aonde os demônios não voltam mais. E daqui um pouco, para nós falarmos de Jesus para alguém, fizemos igual uma seita que vai de 2 em 2, batendo de porta em porta. Eles fazem porque eles têm uma obrigação, eles têm um horário a cumprir, é exigido pela congregação: cumpra esse horário, senão tu não é membro. Então tornamos obrigar a amar as pessoas. Que amor é esse? Não era assim antes. Tem que ter um horário, uma carga horária mensal para tu preencher, senão tu não é considerado membro da congregação. Eu lhe pergunto: isso é amor ao próximo? Quando tornar-se uma obrigação eu falar do amor de Deus a alguém, não é mais amor. Não é. Por quê? Porque nos últimos dias, eles têm aparência de bonzinho, de santo, de crente. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus para você. Você quer ouvir? Por que você está aqui? Porque a minha congregação me obriga a estar aqui. Eu estou aqui porque eu tenho que cumprir uma carga horária para apresentar para o meu líder, porque ele tem que lançar no relatório para saber o que eu estou fazendo, tá? Mas se tu não quiser, eu já digo que eu bati no teu portão, tu entendeu? Tudo bem? E nós achamos que estamos fazendo diferente às vezes. É triste, vamos para frente. Porque desses números são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência,
perseguições e aflições tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E Paulo diz: todos aqueles que decidirem amar, não ser como aqueles dos últimos dias, amar, se preocupar, se interessar, se importar, serão perseguidos, não por aqueles que precisam, mas por aqueles que combatem a gente. Aliás, tem crente que não ora por causa que pode despertar o diabo. Verdade? Ah, pastor, você está orando e jejuando, os demônios se levantam contra a gente. Claro, Satanás quer que tu continue dentro do pecado da ignorância do propósito. Quando começamos a nos alinhar com o plano de Deus, com o propósito, Satanás não quer que aconteça. Mas nós somos daqueles que não recuam, vão para frente. Até porque o diabo ele nunca parou, ele só está esperando você não se movimentar. Está de vigia, se movimentou, ele se manifesta. Se está calado, ele fica na dele. Mas ele está guardando, velando, para que você não se posicione em relação ao teu plano e propósito. O único poder que nós temos de verdade, já que tudo é de Deus, é o poder da barganha. O poder de oferecer algo a alguém. O poder de amar as pessoas. Porque todo o restante é do Senhor, nada é nosso. Pensa que é fácil? Eu tenho uma esposa que eu sou apaixonado por ela. Eu fico longe dela há muito tempo. Você acha que eu não sinto saudade de estar com ela? Mas ela me libera para me viver o que eu tenho que viver, porque ela entendeu que o propósito da nossa vida é esse. Irmãos, e nós somos um casal que, glória a Jesus, nos damos muito bem. Não temos problema. Ai, que bom que eu saí de casa, irmão, que eu vou ficar fora uns dias. Parece que quando volta até... Não temos esse problema, graças a Deus, a gente está junto também. E é pior ainda, porque faz falta. Tem hora que dá um desespero. Tadinho para casa, meu Deus. Mas aí a compaixão pelas almas, a misericórdia pelos perdidos, por aqueles que precisam. Alinhando, irmãos, alinhando pessoas. Pastores que nós sentamos. O Fábio viu, nós sentamos com pastores assim, desiludidos com o cuidado pastoral. Pessoas que se apresentaram como pastores deles e só exploraram. O acordo foi sobre dinheiro. Depois que fez o acordo do dinheiro, não tem mais nem contato, não consegue mais uma agenda. Teve pastores que nós estamos cuidando, que eles mandaram o WhatsApp para o líder deles, ficou esperando 2 anos e pouco para poder ter um retorno. Você imagina se fosse um caso de divórcio no próprio casamento, um filho perdido nas drogas, o que aconteceria? Então há uma defraudação terrível. O amor não importa mais, porque o afeto esfriou. O negócio é alianças financeiras. Você manda o seu dízimo para mim e você tem uma cobertura espiritual. Um cuidado, e não é desse jeito que funciona, nunca foi. A compaixão e a misericórdia ainda tem que ser a mola propulsora de todo crente. Se eu não tiver misericórdia do meu vizinho, dos meus parentes, dos meus familiares, dos meus colegas de trabalho, se eu não pensar neles, se eu não começar a orar e jejuar pela salvação deles, eu ainda não entendi quem eu sou como cristão e qual o propósito da minha vida. Eu até digo que quando a gente cuida dos planos de Deus, Deus cuida dos nossos planos. Quando nós nos preocupamos com aqueles que Ele deu para a gente cuidar, Ele se preocupa com aqueles que são nossos, é Ele quem cuida. Era para o meu neto ter nascido ontem, eu estava em viagem. Minha filha, o médico tinha programado a cesárea para antes. Não, meu pai está viajando, quero que meu pai esteja aqui. O médico me programou para sábado, que eu estaria em casa. Sexta-feira de madrugada, ele inventa de nascer, Pedro inventa, irmão, meteu o pé lá na bolsa, estourou a bolsa, caiu as laranjas tudo no chão. E aí era 4 e pouco da manhã, o genro, certamente apavorado, desesperado, sogro, nós estamos indo para a maternidade, estourou a bolsa. Imagina a cabeça dele, maninha de primeira viagem. E aí comecei a acompanhar, 6 e pouco da manhã, a foto, nasceu Pedro. Uau! E eu, longe de casa, 3.000 e poucos quilômetros. Meu aniversário esse ano, você sabe, eu estava lá na Tailândia.
no meio de estranho, ministrando, curando. Seminário de pastores, irmão, pregamos. Quando fui orar, pastor caindo endemoniado, irmão. Pastor caindo endemoniado. Eu fui orar, botei a mão na cabeça, comecei a orar, daqui a pouco eu esse eu te conheço. Eu não falo tailandês, mas eu falo espirituês. Eu te conheço. Fui no vídeo assim, demônio. Nem falei inglês, irmão. In the name of Jesus Christ. Falei em português assim, no meu belo e maravilhoso português. Em nome de Jesus eu te ordeno, sai, meu Deus. Aí o pastor Oswaldo olhou para mim e disse assim: é demônio. A demon, it's a demon, yeah, demon. Essas coisinhas que a gente pega por aí. E eu estava lá no meu aniversário. Irmão, sinceramente, irmão, cara, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Não tem outro lugar mais gostoso quando você está fazendo justo aquilo que Deus te mandou. Você lembra quando você falou de Jesus para alguém e a pessoa chorando aceitou Jesus? Tu lembra o prazer que te deu, a alegria? Quem lembra disso? Levanta a mão. Quando você falou de Jesus para alguém e a pessoa chorou, cara, o que é melhor do que isso? Ah, meu Deus! Cris, jovens querendo se suicidar, e sentou e conversou e chorou e abriu o coração e restaurou. O que é mais precioso do que isso, Cris? Nada. Porque infelizmente, quando se trata do próximo, eu tenho que pensar mais nele do que em mim. E aí, se exponha. Sabe por quê? Porque não se pode matar o crente. Quem é salvo não morre, não. E ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas tão linda e tão pura, e ele desce pra vida maior, perde tudo por amor a Cristo, pra viver no mundo melhor. A segunda, os romanos se divertiam vendo as caras matando os cristãos. Não sabiam que naquela arena gotas de sangue eram grãos que brotavam e se espalhavam, recebendo de Deus o poder para mostrar aos reis deste mundo então gaste a sua vida, não tenha medo, ame, se doe, se dedique, pare de pensar só em você, há uma multidão lhe aguardando. Nós carregamos dentro de nós a salvação de alguém, nós carregamos dentro de nós o milagre de alguém, nós carregamos dentro de nós a restauração do casamento de alguém, nós carregamos dentro de nós a resposta de Deus para alguém. Nós precisamos voltar a ser um Cristo de verdade, um pequeno Cristo. Jesus está voltando, nós não podemos deixar a vida passar sem cumprir o propósito. E fique tranquilo, ele fala dos ceifeiros da última hora. Eles receberão um salário igual aqueles que estão desde novinho fazendo a mesma coisa. O que não pode acontecer é nós passarmos uma vida sem viver o plano do Senhor, passar uma vida sem cumprir o propósito. Nós precisamos ter misericórdia. Jesus no livro de Lucas, no capítulo 7, ele vinha pelo caminho, ia saindo de uma cidade chamada Naim,
uma multidão seguindo o enterro. Lucas 7,13, se quiser colocar. E essa multidão seguia o enterro de uma senhora que ela era viúva, ela só tinha um filho. E vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão. Jesus olhou para ela e disse: eu vou mostrar que eu sou Deus. Eu vou mostrar que eu sou crente. Eu vou mostrar que eu tenho autoridade no nome de Deus. Não tem nada a ver com isso. Quando Jesus olhou uma viúva, só tinha um filho, aquele que era o filho da sua velhice, que cuidaria dela. Jesus fala aqui, a Bíblia diz que Jesus moveu-se de íntima compaixão para ela e disse: ei, não chora. Ela não tinha mais esperança. Ela não tinha mais recurso. 14. Passa para o 14, por favor. E chegando-se, tocou o esquife, quer dizer, o defunto, e os que o levavam pararam. Jesus parou o enterro, parem. E disse Jesus: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar, entregou a sua mãe. Jesus mudou a história dela, não foi porque ele era Deus, porque ele tinha fé, tinha poder. Ele mudou a história dela porque ele se compadeceu dela. Não era só mais um enterro, era uma mãe viúva que estava enterrando seu único filho. Jesus viu o futuro dela. Essa mulher, seu filho na sua velhice, ela está morta. Ela está desprezada. Os teus dons, os teus talentos, eles têm que servir a alguém. Esse é o propósito da nossa vida. A gente pensa que tem que ser pastor, tem que ter teologia, não tem que ter nada disso. A balela, esquece. Nós temos que ter amor, compaixão dos outros, só isso. Jesus, quando multiplicou os pães, a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão que o dia inteiro estava atrás dele, ele teve compaixão delas. Não foi: agora eu vou mostrar que eu sou Deus e vou provar e vou multiplicar. Não, o texto começa: e Jesus teve compaixão delas e falou para os discípulos: dê de comer. Isso, irmãos, é muito sério. Como que a compaixão, o amor, a misericórdia muda a história. Tinha uma moça que foi ressuscitada na Bíblia Sagrada. Sabe qual era o dom dela? Eu vou até descer, porque eu não sinto-me digno de falar dela ali em cima. O dom dela, ela era costureira. Ela não sabia pregar, ela não sabia expulsar demônios, ela não sabia profetizar, não sabia nada. Mas o dom dela era costureira. Ela cuidava das viúvas na congregação. Ela fazia roupa para elas, fazia pano, fazia lençol, fazia coberta. Eu não me sinto digno de falar dela ali em cima. Ela não tinha muito para oferecer, ela só tinha uma profissão, um dom. Ela sabia costurar. E talvez na congregação muitos profetizavam, muitos cantavam, muitos oravam, muitos pregavam, mas ela só sabia costurar. E ela viu a irmã Mariazinha, que estava viúva, e essa mulher estava vindo com a mesma blusinha toda a reunião. Ela ia para sua casa, o tecido que sobrava das costuras que ela fazia, ela montava a blusinha. A irmã Mariazinha trouxe a blusinha. Ai, filho, eu estava precisando, eu não tinha. Outra chegava, ela perguntava: irmã, como é que está nesse frio? Está difícil, porque eu só tenho uma cobertinha. No outro dia ela juntava as cobertas, um pedaço, um retalho daqui. Aquela coxinha de retalho que é linda, hoje é uma fortuna aquilo, né? Minha avó fazia aquilo e dava para os pobres. Eu lembro bem, minha mãe fazia. E ela dava aquela coberta e ela morre. E ninguém pediu: Pedro, cadê o profeta que morreu? Cadê o pregador, o teólogo que sabe tudo? As mulheres foram dizer assim: Pedro, elas trouxeram os panos, as roupas, os tecidos, as blusinhas que ela fez. E as viúvas falaram assim: Pedro, ela não pode morrer porque ela é a única que lembrou de nós. Ela costurava pra gente. Ela fazia esse casaquinho, Pedro, ela fez para mim. A outra vinha: Pedro, aqui, ó, eu fui lá em casa buscar essa cobertinha, essa coxa de retalho, ela fez para mim. A outra vinha: Pedro, essa capa que eu passava frio quando eu vinha para o culto à noite, ela que fez para mim. E Pedro olhou para aquilo e disse: uau, quem é como essa mulher nessa igreja?
E o pior, sabe por que havia o desespero? Porque o judeu enterra no mesmo dia. O judeu não faz velório. Morre, eu acho que é 3 médicos que atestam. Até hoje o judeu é assim, morreu, eles enterram no mesmo dia, não tem velório. Então ela seria enterrada logo, quando foi dada como morta. E as viúvas se apavoraram, não, não. E porque mais ninguém naquela igreja fazia aquilo que Dorcas fazia. E o que movia Dorcas não era ser costureira, o que movia Dorcas era compaixão. Compaixão. Hoje eu ganhei um pão. Eu ganhei um pão, esse pão não veio do dono da padaria. Esse pão vem da Irmã Maria, que não dá nem para entender como é que ela dá comida para tanta gente naquele lugar pobre que ela mora. A panela dela é uma loucura. A panela dela, ela falou para mim que pastor, teve um dia que eu fiz só uma panela de comida, começou a chegar gente, e a panela começou a multiplicar. Eu tinha que passar de uma panela para outra, de 3, 4 panelas, teve que ir passando a comida e a comida multiplicando dentro da panela. Esse pão não vem da casa de uma gente que tem recursos sobrando, é de uma mulher que divide tudo que tem. A Irmã Maria lá da panela missionária. E hoje ela mandou um pãozinho para mim, o marido dela trouxe para mim, entregou ali na hora minha. Ela trouxe para mim como carinho, mas esse pão ela entrega na mão de quem não tem um centavo para comer. E nós queremos viver que evangelho que nós queremos viver. Eu lamento, porque teologia só forma teólogos, não forma pessoas apaixonadas por Jesus. Dons da profecia só formam profetas, não formam pessoas apaixonadas por Jesus. Dom de revelação só forma pessoas que têm revelação Kodak, mas não forma pessoas apaixonadas por Jesus. Tem gente que está dando o corpo para ser queimado, mas não ama Jesus. 1 Coríntios diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu profetizasse, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas se eu não amasse, eu seria como um sino que só faz barulho e não faz nada na vida de ninguém. E nós temos poder, e nós ficamos vacilando no propósito da nossa vida. É mais uma bênção, mais um milagre. Eu queria uma palavra de milagre. Uma palavra de milagre é: desperta tu que dormes, e o Espírito de Deus se resplandecerá através de você. Desperta tu que dorme. Pare de lamber as suas feridas. Pare de falar dos seus problemas e comece a pensar nos outros. Esse é o Evangelho, Cristo. Qualquer coisa fora disso é humanidade pura. Qualquer coisa fora disso é humanidade pura. E eu desci para falar de Dorcas, porque é uma verdade, eu não me sinto digno de falar dela aqui em cima, porque esta mulher não tinha nenhuma formação, nenhum chamado ministerial, não tinha um microfone na mão, mas ela aprendeu o amor. Ela aprendeu o amor. E o amor, sabe por que Pedro teve que chamar ela de volta? Porque Pedro olhou para a congregação e não tinha ninguém para substituí-la. Pedro disse assim: não tem como, essa mulher ela é fora da curva. Não tem nenhum profeta, nenhum pastor, nenhum apóstolo, ninguém que faz o que ela faz. E sabe o que é legal, pastor Ana? O único momento que ela aparece na Bíblia é quando ela morre. Antes ninguém sabia nem que era Dorcas. Por quê? Porque ela com certeza nunca quis o palco. Ela quis o propósito. A Bíblia é um livro muito sucinto, muito objetivo. Não tem nada aqui perdido, nada colocado à toa. Nenhuma frase, nenhum iote, nenhuma menor letra possível, nenhuma vírgula. Tanto que a palavra considera que nem o iote ou uma vírgula sequer pode ser mudada, porque tudo tem que ter um propósito. E a vida de Dorcas fala comigo também. Você não vê as pessoas se afundarem. Quem se importa?
Se elas se afogarem, por que tanta indiferença com o mundo perdido? Você só se importa em participar de um mover. Oh, me abençoe, oh, me abençoe. É tudo que eu sempre ouço. Não há lágrimas, não há dor, nem ao menos um clamor. Mas ele chora, ele sangra, ele clama por ti. E você só se importa em participar de um mover. Jesus traz as pessoas à sua porta. Coloca de volta ali para a minha letra. Mas você não se importa. Dá um sorriso e diz: vai em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, pois Jesus veio a ti e você o abandonou. Você não vê que é pecado? Se renda, se entregue. O mundo dorme nas trevas, a igreja não luta, pois dorme na luz. Como pode dar tão pouco depois de receber tanto? E agora eu quero concluir a palavra. Eu preciso ler de novo, já li 200 vezes. Eu disse: Deus, por que eu estou pregando isso? Ele falou: para o filho, porque a minha igreja precisa se vestir. Eu estou voltando. Ela já é pura, ela já é santa, ela já me adora e me ama, mas ela não pode chegar pelada na minha frente. A santidade, a pureza e a virgindade. Agora as vestes brancas são ato de justiça. Jesus falou para mim assim: filho, a minha igreja precisa se vestir, porque se ela não se vestir, ela vai ser rejeitada. Ainda que ela seja pura, ela não pode entrar pela porta das núpcias nua. Ela não pode. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 e 8. Coloca para mim. Aí você vai entender por que nós temos que fazer algo em relação aos perdidos. Desculpa, eu estou com meu nariz, irmãos. Regozijemo-nos e alegremo-nos e damos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Quer dizer, as bodas, ele fala do arrebatamento. As bodas só acontecerão depois do abrir e fechar de olho, que seremos transformados e sequestrados, tirados da terra. Ele fala do arrebatamento. Olha, damos-lhe glória, porque está próximo ao arrebatamento, e a noiva já está se preparando. Ela já se aprontou, já se maquiou, já se depilou, já passou perfume. Ela está virgem, está preparadinha para o noivo, ela está pronta para ele. E foi-lhe dado que se vestisse. Agora a última coisa que ela coloca é a roupa, depois da maquiagem e depois do cabelo, certo? A mulher, quando se prepara para o casamento, a última coisa é a roupa, a maquiagem, o cabelo, se enfeita, se prepara, se perfuma. Então agora o último estágio, rica, para ela poder receber ele, ou ele recebê-la. Aí ele fala: o último estágio que nós estamos entrando, igreja. Presta atenção, por isso que eu estou falando de Dorcas, de amor ao próximo. Você precisa entender para não acontecer o que vou ler daqui um pouco. E foi-lhe dado que se vestisse de linho. Foi-lhe dado, quer dizer, ele foi instruído, lhe foi dito o que ele queria. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, ponto e vírgula, porque o linho fino são as justiça dos santos. Ele fala: o linho fino são os atos de justiça da igreja. É estender a mão a alguém. Hoje de manhã eu vinha com essa palavra para ministrar. Ministrei no culto da manhã e estou ministrando agora. E quando eu estou saindo do portão da minha casa, chego no carro. Ele ficou na rua, meu carro, na parte de dentro do quintal, mais fora da garagem. Quando eu chego, esqueci a chave. Irmãos, tá bom, abre a casa, entra. Obrigado, Jesus. Tu sabe por que eu me atrasei. A glória é o teu nome. Não queria ter que voltar dentro de casa. Abre, vai lá, pega, volta, fecha, volta. Quando eu chego para entrar no meu carro, para um cara no portão. Bom dia, senhor Silvio. Bom dia. Senhor, eu não sou daqui, sou não sei de onde. Aquela história, sou não sei de onde, estou juntando dinheiro para comprar minha passagem. Pá. E eu queria saber se o senhor tem um trabalho para mim, limpar o seu jardim. Eu preciso de juntar um dinheiro. No começo eu fico um pé atrás. Aí ele perde um trabalho. Eu olhei para o cara, eu tenho que entender, né? Eu olhei.
Disse: Senhor Jesus, será que não é tu que está aqui no portão de casa me provando? Para mim ter legitimidade do que eu vou pregar? Eu olhei para ele e fui verdadeiro. Meu amigo, eu tenho um jardineiro que vem uma vez por mês aqui em casa, cuidar do jardim de casa. Então eu não preciso, o jardim está bem, está tudo limpo. Não, tá bom, mas eu vou te dar um dinheiro. Eu peguei minha carteira e dei um bom dinheiro para ele. Meu, obrigado, Deus te abençoe. Se Deus abençoe você também, meu amigo. Eu entendi na hora, o Senhor falou comigo assim: você vai pegar uma palavra que você precisa ter legitimidade, senão você não pode falar. Talvez pareça uma besteira, mas nunca aconteceu de eu sair domingo de manhã para vir para cá, de alguém no meu portão domingo de manhã, lá no bairro que eu moro, pedindo alguma coisa. Isso não existe. E ele não era um mendigo andarilho, ele estava bem vestido, com uma roupa limpa, tudo certinho. Aí eu disse: vai que Jesus botou um anjo aqui para dizer para mim: ou tu fala o que tu vive ou tu não emprega. E na hora, confesso que eu fiquei com medo que fosse um anjo mesmo. Dei uma olhadinha na cara dele, procurei a asa, tipo assim. Devia ter tirado uma foto, chegar no céu, sabia que era tu. Mas eu sei que ele me provou. Mateus capítulo 22, versículo 8. Então disse aos seus servos: as bodas da verdade estão preparadas. Quer dizer, fala da volta de novo, do arrebatamento, melhor dizendo. Mas os convidados não eram dignos. Ele fala dos escolhidos que não aceitaram. E depois da saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos os quantos encontraram, tanto maus como bons. Agora fala de nós, tá bom? Do jambuzeiro bravo que foi enxertado na videira verdadeira, tanto bons quanto maus, dos gentios. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então, com os gentios, o arrebatamento encheu o céu. E o rei, o noivo, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupciais. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá Deus. Então ele tinha santidade, mas não tinha vestes de linho. Sequente. E disse-lhe: amigo, como entrastes aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Por que ele emudeceu? Porque ele sabia. Um dia o pastor Casas pregou, falou de Dorcas, mas ele continuou com a mesma postura, sem amar e cuidar de ninguém. Na hora será lembrado. Quando ele lembrar, eu soube, mas não fiz nada. Eu devia ter repartido. E ninguém é tão miserável que não tem o que repartir. A minha esposa é mais doida do que eu sou mais seguro. Mas ela, eu lembro quando a gente tinha dificuldade lá no começo do ministério, que ela pegava meio quilo de arroz e ela dividia com quem batia no portão. Ela sempre foi assim. Ai, que linda a tua sandália, pastor. Ela dava. Ela é assim, sempre foi. Por isso que ela multiplica muitas coisas para ela. E eu ficava preocupado. Eu disse: meu Deus, amor. Disse: amor, a pessoa vem pedir comida que está com fome. Mas nós amanhã é outro dia. Eu sei que é outro dia, mas amanhã a barriga ronca de novo. Pois é, mas amanhã Deus mandava. Não é ele ter chegado lá sem ato de justiça. Não é ele ter chegado lá sem estender a mão a alguém. É o que vai acontecer agora no versículo seguinte. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos. Quer dizer, que ele não se movimente mais, porque ele não tem propósito pelo qual ele exista. Levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, inferno. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí, amigo, se correr o bicho pega.
Se ficar, o bicho come. Mas se a gente se posicionar, o bicho some. O Senhor está dizendo: o que tem nas tuas mãos? 1 Coríntios 13. Eu vou encerrar com esse. O Renato Russo cantou muito ele. Ainda que eu falasse a língua dos anjos. Mas esse capítulo da Bíblia, para mim, ele é apaixonante. O meu versículo é: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e o próximo a ti mesmo. Mas aqui diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Quer dizer, é vazio, só faz barulho. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, uau, ele não fala que é mentiroso, tem um dom. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, olha a revelação, e toda a ciência, meu palavra, e ainda que eu tivesse toda a fé, cara, ressuscita morto, de maneira tal que transportasse os montes, operação de milagres, maravilhas, sinais, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, eu não fizesse isso por amor, mas por autopromoção, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Ele não se ensoberbece. Ele não se importa com indecências. Ele não busca seus próprios interesses. Ele não se irrita. Ele nem pensa mal dos outros. Ele não gosta da injustiça, mas ele ama a verdade. Todo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Quer dizer, a fé pode falhar, os dons podem falhar, mas o amor arrebenta a cabeça do capeta. Volta lá, eu acabei de ler, eu estava conjecturando. O amor nunca falha, mas havendo profecias, cessarão, porque na eternidade não tem porquê, serão aniquiladas. Havendo línguas, também acabarão, na eternidade não precisa. Havendo ciência, ela vai desaparecer, porque ela tudo será explícito, revelado a nós. Deus vai revelar a nós coisas que nunca imaginamos. Ele diz que tem guardado para os seus. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quer dizer, falamos daquilo que pouco sabemos. Mas quando vier o que é perfeito, o Senhor, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, meus discursos eram como de menino. Mas logo que eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Porque agora, já que nós deixamos de ser menino e estamos entendendo a palavra, nós vemos por espelho, o enigma, mas então veremos face a face. Quer dizer, não vai haver desculpa. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido, e verei que tudo que foi pregado é verdade. Agora então permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Mas a fé, quando eu estiver na eternidade, não preciso mais tê-la. A esperança, para quê? Se eu já alcancei. Agora me sobra o amor, porque dos três, o amor é o maior. O dom supremo é o amor. E o amor é um sentimento abstrato. Hoje uma criança perguntou para mim: pastor, como é que eu consigo amar a Deus? Porque às vezes amar a Deus é a impressão que tu tem que estar abraçando e beijando Ele. Sabe como é que a gente ama a Deus? Cuidando de pessoas. Hoje mesmo uma menina perguntou: e como é que eu amo as pessoas? Demonstrando, porque o amor é um sentimento abstrato. Eu não consigo dizer que eu te amo se eu não fizer algo demonstrando que eu te amo. Então nós temos que sair do discurso e entrar na prática. Jesus está dizendo: noiva minha, amada minha, cheirosa minha, você já está linda, preparada, você me ama, anda em santidade.
me adora, me cultua. Então agora comece a colocar a tua roupa que eu estou chegando. E as tuas vestes são um ato de justiça. Estender a mão a alguém. Fique em pé comigo, por gentileza. Seria muito bom se nós tirássemos a cara do celular e começássemos a olhar em volta. Seria muito inteligente se começássemos a nos importar com quem está em volta. Há uma esperança gerada no coração nosso hoje, que nós nos tornaremos uma igreja segundo a vontade de Cristo. Nós tornaremos uma igreja que ela vai começar a amar as pessoas. Às vezes nós queremos um evangelismo de praça. O Brasil não precisa mais de evangelização. Esquece. O Brasil precisa de moralização do evangelho. Aquilo que nós pregamos tem que começar a ser uma verdade praticada. Porque o evangelismo da igreja primitiva, lá em Atos 2, 42 em diante, o trabalho de evangelismo deles era amor ao próximo. Tanto que quando Jesus enviou os 70, disse: a casa que vos receber, fiquem ali. Ele disse: ali fiquem, cuidem deles, ministrem no coração deles. Não preguem por desencargo de consciência, não entreguem um folheto em que evangelizou. Isso não é evangelismo, isso é comunicação. Descubra a necessidade daquela casa, entenda os favores que eles precisam, estenda a mão, seja Cristo na vida de alguém. O Cristo do bom samaritano, o Cristo da viúva de Naim, o Cristo da samaritana, o Cristo do cego de Jericó, seja o Cristo da casa de Zaqueu, seja o Cristo lá da multidão, seja o Cristo, meu Deus, há tanta oportunidade. Ele é tão cheiroso que os discípulos tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada, não estavam tão cansados. Sabe o que ele fez na praia para esperar os discípulos? Ele fez um peixinho assado. Os meninos estavam cansados, eu sei que eles vão chegar cansados, não pegaram nada. Jesus foi lá e pegou uns peixinhos, ele sozinho, montou umas brasas, fez uma fogueirinha, pegou os peixinhos, abriu, preparou, temperou com limãozinho, salzinho. E depois que eles vão chegar cansados, isso é amor, a demonstração de amor. Parece nada, mas eu creio que os discípulos se sentiram muito amados naquele dia por ele. E quando eles chegaram, estava Jesus na praia, com peixe na brasa, eles com fome, cansados. Jesus disse: vamos comer um peixinho. Ah, meu Deus! Junteis tesouro no céu, onde a traça não corrói, onde a ferrugem não consome, o ladrão não rouba. Adquiri tesouros no céu com as riquezas injustas, adquiri amigos com as riquezas injustas, para que eles vos recebam nos portais celestiais. A palavra de hoje é: noiva, comece a botar a tua roupa, porque eu estou voltando. O arrebatamento é um abrir e fechar de olhos, e a noiva precisa estar vestida com ato de justiça. Feche seus olhos, quero orar com você.